estarmos na casa do nosso Deus. É muito agradável, eu falo isso sempre, mas é muito agradável quando a gente está aqui na frente, né? E a gente vai ver os rostinhos, principalmente os rostinhos que a gente não vê há um tempo, e é bom vê-los aqui conosco, é bom a gente ver as pessoas que estão nos visitando também. Sejam bem-vindos, essa é a casa de Deus, é um lugar onde nos faz bem, queremos que você também se sinta bem aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Eu sempre lembro de um cântico que fala: bom estarmos aqui louvando a Deus. Eu não vou cantar, porque só sabe, né? Mas como é bom estarmos aqui louvando ao nosso Deus. Esse é um momento de culto, é um momento de adoração coletiva, onde a gente se reúne para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Que bom, né? É bom ter cada um de vocês aí. Dá uma olhadinha para o lado, dá um sorriso aí, cumprimenta seu irmão, quem você ainda não cumprimentou, aquele sorriso. A Cris, se estivesse aqui na frente, fala isso, mas dá um sorriso aí para o pessoal do lado. E vamos estar iniciando então a nossa celebração dessa manhã. Nós temos alguns avisos. Na semana passada a gente teria o relatório de missões, o pastor Marinho, a Leia, da irmã Lourdes, mas ficou para o último domingo de setembro. Então esse relatório vai ser dado no último domingo de setembro. Hoje nós temos reunião de obreiros, depois do culto a gente tem reunião de obreiros, e hoje também nós temos o almoço missionário. Então todo mundo está convidado a participar aí, né? Acho que o pessoal já fez as reservas, certamente o pessoal lá na cozinha já está de vento em polpa, para que a gente possa aí ter um almoço missionário. Esse almoço, a renda, né, arrecadada com a venda desse almoço vai ser destinada para missões, especificamente aí para a viagem do Rodrigo e da Cris. Eles estão indo para o campo missionário no próximo mês, outubro, né? No próximo mês eles estão indo aí para o campo, e a venda, a arrecadação, né, que a gente conseguir aí, vai ser aí para ir com esse objetivo também. Então, acho que esses são os nossos avisos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estar na tua casa. Muito obrigado, Pai, por poder estar aqui e poder desfrutar da comunhão com os nossos irmãos e poder adorar o teu nome, Pai, e reconhecer o quão o Senhor é bom, o quão o Senhor é digno, o quanto o Senhor cuida de nós e quantas tuas misericórdias, ó Pai, se renovam e já se renovaram nessa manhã, já nos ofereceram alimento, já nos trouxeram aqui em segurança. Suas misericórdias realmente são infinitas, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque elas duram para sempre. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, Pai. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Hoje o tema do nosso culto, a gente vai ter um culto missionário, né? A gente está aqui com as cores do Brasil, né? A gente, no mês de setembro, as igrejas batistas fazem a campanha de missões nacionais, né? Esse é o culto missionário, mas a gente sabe que quando Jesus nos mandou cumprir a nossa missão, Ele disse que a gente precisava começar em Jerusalém até os confins da terra. Hoje a gente está aqui com as cores da bandeira do Brasil, mas hoje a gente vai estar pensando também lá em outras cores também, na Itália, né? É um culto aí que a gente vai estar pensando sobre missões, tanto nacionais quanto missões mundiais. E o tema para esse culto hoje é: anunciemos ao mundo que só Jesus Cristo salva. Então, o nosso culto hoje é com esse pensamento e essa lembrança, para que a gente anuncie ao mundo que só Jesus Cristo salva. E com isso a gente vai estar cantando aí no número 438 do nosso cantor cristão, nesse momento de adoração.
vamos ter uma leitura bíblica agora. Essa leitura bíblica são alguns textos, né? Nós vamos estar vendo. E se encontra em Mateus 10, 16, João 20, 21, Salmo 96, 3 e Marcos 16, 15. Eu acredito que a gente vai conseguir projetar aí. E a gente vai fazer conforme a orientação aí da projeção. Eu vou ler lá, que eu sempre fico com medo se a versão está igual que está na minha mão aqui. Vamos lá. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Anunciemos a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esses são textos da palavra de Deus nos lembrando a nossa missão, né? Que a gente precisa estar anunciando a glória de Deus e indo por todo o mundo pregando o Evangelho. O tema da campanha de missões desse ano está aqui. A letra talvez seja um pouco difícil, né? Artisticamente ali está bonito, mas talvez seja difícil. Mas é algo que nós, enquanto cristãos, temos convicção, que é só Jesus Cristo salva. Então vamos falar juntos o tema da campanha desse ano? Só Jesus Cristo salva. Eu acho que a gente pode ter um pouco mais de convicção disso, porque nós que já recebemos a Jesus Cristo, nós temos essa certeza tão arraigada no nosso coração, e eu acho que a gente pode falar isso, anunciar isso com firmeza. Vamos mais uma vez? Só Jesus Cristo salva. Isso. E aí a gente vai cantar então o hino da campanha. No domingo passado, nós já tivemos um primeiro contato com o hino, né? Hoje vai ser o segundo. Vamos ver se até o final do mês todo mundo aprende o hino oficial de Messias. Quando assim fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança, a esta geração, com esta
Oh
estamos no mês de missões e temos a honra e o privilégio de ter 2 missionários nossos aqui que estão sendo enviados. Essa música é para o Senhor, mas para a reflexão dos nossos missionários. Uma das formas que hoje a gente vai estar fazendo, podemos trazer as nossas ofertas
gente vai estar entoando o hino de número 450 do nosso cantor cristão. Eu não sei se falaram, mas mudou o que estava aqui falando. 450 do cantor cristão. Meus irmãos, vamos ficar de pé novamente, né? Pode pegar só um momento para circulação. Isso é muito bom. Vamos entoar este hino alegremente. Igreja aberta. Cumprir o seu querer em tua
também consagrando a nossa vida ao Senhor. A Teresa vai estar fazendo essa oração. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por estar na sua casa. Te louvamos e agradecemos o seu nome, Deus. Te agradecemos por estes dízimos que foram depositados no seu altar. Muito obrigado, Deus, porque temos a condição de estar na sua casa, entregando, Senhor, parte daquilo que o Senhor nos dá. Esteja com aqueles, Senhor, que estão necessitados, suprindo as necessidades do lado de cada um, ó Pai. Venho te pedir também, ó Deus, por aqueles que não têm que comer, ó Pai, estão com essas vidas, com esses lares. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus presente, o Deus que cuida de nós. Se eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Igreja, pode ser. A gente vai estar passando por um momento da mensagem. E muita alegria, né? Chamar o Rodrigo aqui. Vai vir só o Rodrigo ou ele vem também? Só o Rodrigo? Mas é muita alegria poder compartilhar mais uma vez aqui. O Rodrigo tem tempo que não vem aqui, estava se preparando, estava estudando. Mas a gente vai estar orando pela vida dele também. Vou pedir para o Alan para vir aqui para orar pelo Rodrigo. Que Deus fale aos nossos corações. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por estar aqui nessa manhã, para louvar o teu nome, para ouvir a tua voz. Muito obrigado, Pai, pela vida da Cris, pelo Diego, Senhor, que tem respondido ao teu chamado, tem dito sim, Senhor. Que eu possa fortalecer o chamado, Pai, clarear a visão, Senhor, dar entendimento, Pai, a mente, coragem, Pai, para obedecer a Deus, o que chamado a cumprir. Obrigado por tudo, fala nossos corações nessa manhã, Pai. Que a tua palavra encontre terra fértil aqui, Deus, para germinar e para frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. É muito bom de verdade estar aqui com vocês, poder estar no Rio de Janeiro. Assim que a gente passou de aquela ponte que é Minas e Rio de Janeiro, viu? Calor! Viçosa é tão frio, mas tão frio. Quando a gente chega, o verão então na Avenida Brasil, né, crente? Começou a desfalecer, engarrafamento. Mas apesar de tudo isso, é muito bom estar aqui nesse domingo na nossa igreja, a igreja que está enviando a gente. A gente queria passar algumas informações, né? E começar dizendo que nós estamos muito bem. Lá em Viçosa a gente tem sido muito bem acolhido lá. Nós estamos estudando muito, o pastor perguntou isso pra gente, estudando muito. Cada semana é uma disciplina nova, ou de missiologia, ou de teologia, e a gente tem uma série de carga horária de leituras e de trabalhos para entregar, e de serviço comunitário também, que a gente tem que fazer lá na cidade. Mas graças a Deus, nada tem nos faltado. A gente fica com o coração muito grato por essa igreja, e por familiares e amigos que têm apoiado a gente, que são os nossos mantenedores. A gente fica muito feliz de ver todo o engajamento para o almoço e para a dedicação de ofertas. A gente fica muito feliz mesmo. Para vocês terem uma noção de uma notícia que entristece a gente, nós temos alguns colegas de turma que as igrejas não acreditam em missões. Eles são missionários, mas as igrejas que estão enviando eles não acreditam em missões. É um absurdo. E a gente fica muito feliz de que essa não é uma realidade minha e da Cris. Nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que todo mês de março, todo mês de julho, todo mês de setembro, nós temos as nossas campanhas, nós investimos, nós adotamos missionários. Então isso é uma coisa que alegra muito e isso sustenta a gente lá, saber que temos vocês orando por nós, intercedendo por nós, mas também contribuindo
para que a gente permaneça. Então a gente fica muito grato com tudo isso. Há um planejamento a curto prazo. Nós, no mês que vem, dia 25 de outubro, se eu não estou enganado, a gente está indo para a Itália. A gente vai estar contribuindo lá com a igreja do pastor Martelete, né, bem conhecido da gente. A gente vai entrar na rotina deles lá, do cuidado lá que eles têm, ele e a Denise, com a igreja, né? Então a gente vai participar das atividades e ele também vai ser um mentor para a gente, já que a nossa proposta é ir para o campo missionário no continente europeu. Então ele que vai estar guiando a gente, né, até a gente dar os próximos passos na caminhada depois do 100. É o Marteleto e a Denise que vão estar auxiliando a gente nesse processo aí de sair do Brasil para ir para a Europa. Ok? Vamos para a mensagem? Já falei da gente, nós estamos bem. Vamos agora para a nossa mensagem. Apesar de lá em Viçosa, eu e a Cris, a gente frequentar uma igreja presbiteriana que é a mais perto, né, de onde a gente mora, a gente não esquece que mês de setembro é mês de missões nacionais. E aí eu queria falar hoje com a gente aqui, a gente está discutindo um pouquinho sobre o tema da nossa campanha, que é Só Jesus Cristo Salva, inclusive o segundo domingo do mês de setembro, que hoje é o dia de missões nacionais. Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse Jesus que os batistas no Brasil e batistas no mundo estão anunciando, que é o Jesus que salva. E eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas. E aí a gente vai estar lendo uma história que se passa na vida de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 13. Lucas 13, eu vou estar lendo do versículo 10 até o versículo 17. Daí, Lucas 13, do 10 ao 17. Eu vou estar lendo na minha versão, que é a versão NVT. Interessante, uma coisa que a gente pode compartilhar aqui com vocês, que foi bem legal. Uma professora lá do SEM que deu aula pra gente de Antigo Testamento, ela é missionária na Hungria, mas ela veio para o Brasil para dar aula pra gente, mas também para trabalhar na revisão da NVI. E a gente foi incluído nessa revisão lá do SEM, como a gente estava dando aula. Então a gente participou da revisão da nova NVI. Então foi muito legal a gente ter em primeira mão lá a leitura dos textos, né, algumas mudanças, e poder dar a nossa opinião e falar: isso aqui mudou, isso aqui ficou legal. Então é uma coisa bem legal. Eu não vou estar lendo na NVI, eu vou estar lendo na NVT, que para mim é uma versão mais clara. Diz assim no versículo 10: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou muito indignado, porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Vamos orar mais uma vez? Deus, que o Senhor nesse momento fale, e nós, os teus servos, iremos ouvir. É isso que eu te oro em nome de Jesus, amém. Dia da semana do texto, sábado. Personagem principal, Jesus. Local, sinagoga. As sinagogas, elas
período de exílio, quando o povo judeu estava exilado. E aí era um local de reunião onde eles se encontravam para eles discutirem alguns textos bíblicos, tirarem algumas dúvidas. E a maioria das vezes o sermão que era dado na sinagoga começava a partir de perguntas. Então era tipo um sermão-aula. Então provavelmente aquele que estava lá como professor chegava, ficava lá no local dele e esperava até alguém apontava assim: eu tenho uma dúvida sobre a lei, eu tenho alguma dúvida sobre os profetas, eu tenho alguma dúvida sobre os outros escritos. E a partir daquela pergunta que se iniciava o sermão-aula. Aqui nesse texto, Jesus está no sábado na sinagoga ensinando. E é legal que Jesus, na minha imaginação, Jesus estava ocupado falando. Jesus estava ensinando, como diz a Bíblia. E na minha imaginação, ele para o que ele estava ensinando, porque chegou uma outra prioridade. Apareceu uma outra demanda que ele tinha que interromper aquilo que ele estava falando. Que demanda era essa? Que prioridade era essa? Entrou uma mulher na sinagoga. E aí Jesus, ao ver aquela mulher curvada, e aqui o texto fala que ela estava o quê? Ela estava enferma por causa de um espírito imundo, um espírito impuro. E aí Jesus chama essa mulher para perto e fala, ele declara palavras de cura e fala: olha, você está curada, pode andar direito agora, pode se erguer. E ele toca nela, e no mesmo instante aquela mulher recebe o toque de Jesus, ela consegue se endireitar, ficar na posição normal, e ela imediatamente começa a adorar a Deus. Embora isso seja muito feliz para ela, nem todo mundo estava feliz nessa história aí, porque tem um fariseu, e não era um fariseu qualquer não, era o líder da sinagoga, era o chefe da sinagoga. Em algumas versões vai estar o príncipe, o chefe, era o líder, é ele que estava comandando lá aquela organização, aquela reunião. Ele levanta e fala: não gostei disso não, porque hoje é sábado. Hoje é sábado e está na lei que a gente deve guardar o sábado. Se a gente for ver todos os 10 mandamentos, eles são versículos muito curtos. Não matarás, não furtarás. Agora, quando chega a guardar o sábado, Moisés gasta a palavra nisso aí. Moisés gasta tipo uns 4 versículos. Os outros são curtinhos, um versículo só. Mas nesse aqui, de guardar o sábado, ele investe o texto. E é um dos mandamentos que mais se repete na Torá. Porque acho que Deus sabia que ia ser um dos mandamentos mais negligenciados pela gente. A gente quer fazer, a gente quer trabalhar. E Deus quer que a gente guarde o sábado, justamente quer que a gente tenha que descansar, porque nós não somos fazedores humanos, nós somos seres humanos. Não é máquina, é homem e mulher, é ser humano. Só que a visão dele estava deturpada. Não, tem que guardar o sábado, não pode curar. E Jesus levanta e fala assim: não, vocês são uns hipócritas, porque todos vocês trabalham no sábado. Agora pensa comigo, o que faz uma pessoa no sábado fiscalizando aqueles que não estão guardando o sábado? Eles estão trabalhando, certo? Aqueles que fiscalizam aqueles que não estão trabalhando no dia que não se deve trabalhar, estão trabalhando. Então Jesus fala: vocês são uns hipócritas, todos vocês trabalham. E pior, não só vocês fiscalizam, mas vocês se preocupam com seus animais, mas vocês não estão se preocupando com essa mulher. Isso aí deixou a multidão muito alegre com o que Jesus falava e deixou os inimigos de Jesus envergonhados. Bom, a gente já leu o texto, mas para facilitar a mensagem aqui e a dinâmica, assim, porque o ponto que eu quero reforçar, eu queria que a gente visualmente lesse o texto. E eu pedi a ajuda de 2 pessoas. Eu queria convidar essas 2 pessoas aqui na frente, os meus ajudantes, para a gente enxergar o texto de hoje, tá? Então essas 2 pessoas vão me ajudar, vão nos ajudar a gente entender essa história aqui que se passa em Lucas 13, do versículo 10 a 17. Tudo bem, vamos ficar para cá aqui, para não atrapalhar a gente. Isso. Qual o seu nome? Júlia. Você é a Júlia. Quantos anos você tem? 18. Vocês já viram o número 18 hoje em algum lugar? Aonde vocês viram o número 18? É o quê?
É o tempo que a mulher estava o quê? Enferma, né? Você não vai gostar de me ajudar não, tá? Mas a gente vai fazer assim mesmo. Então, a Júlia vai representar a mulher. Como é que a mulher viveu por 18 anos? Mais um pouquinho. Isso. A Júlia é a mulher curvada. Tá ok, gente? Esse que eu quero, porque senão não vai fazer sentido o que eu quero. Sim. Júlia, tá confortável essa posição? Não tá confortável. Seria legal ter passado os 18 anos da sua vida assim? Não. Agora a última pergunta. O que você está vendo? O chão. Mas o que? Só. Só o chão, mais nada. Fica aí, tá? Não ri não, que o teu é pior. Eu preciso colocar isso aqui dentro do teu olho. Pode ser? Não vou botar no seu olho não, mas eu preciso que você segure isso bem assim. Olha pra frente, coloca assim, bem perto do seu olho, tá bom? Tá confortável ficar nessa posição? Não. O que você está vendo? A metade da igreja e a madeira aqui, né? Metade da igreja e a madeira. Ok. A igreja está perto ou está longe? Você está vendo a Júlia? Não. Você está vendo a condição que a Júlia se encontra? Não. Tá ok. Muito obrigado. Júlia, pode se endireitar. Você pode me devolver aqui essa trave, tá ok? E vocês podem sentar. Muito obrigado por ajudar. Uma salva de palmas para ele. Eles contribuíram com a mensagem de hoje. Vocês viram agora o texto de uma outra forma? Vocês conseguiram enxergar a história agora? Vocês conseguiram, gente? É diferente, né? A gente lê o texto e agora a gente visualizar o texto. A princípio a gente pode se identificar com essas duas pessoas, só a princípio, com essas duas pessoas que a gente viu aqui. A mulher, ela estava presa e limitada. Versículo 26 da sua Bíblia, a palavra mais de Jesus é: ela estava presa. Então, assim como a mulher estava presa e limitada, nós podemos nos relacionar com ela estando presos e limitados pela presença e pelo poder do pecado. A mão do inimigo, que representado aqui em Lucas 13, chama de espírito impuro, ela pode estar pesando sobre a nossa vida. A gente pode estar sobrecarregado e a única coisa que a gente enxerga é o chão. Era a única coisa que a Júlia estava vendo. Ela falou: eu só vejo o chão. Então, o fardo pode estar tão pesado que meu campo de visão é tão preso e limitado que eu só enxergo o chão e nada mais. A tristeza pode ser tão profunda que eu não consigo me erguer e olhar para cima. Não consigo olhar para o céu, não consigo olhar para o direito, o que está em cima de mim. Eu só consigo olhar para o chão e para mais nada. Ou então a gente pode se identificar com o fariseu, que na história, né, ele aparece como chefe, o líder da sinagoga, o líder daquela organização, né? E a gente pode agir como ele nessa narração e estar com a cabeça fixa, com o olhar fixo numa ideia, numa ênfase, numa ideologia, numa filosofia de vida, e a gente pode estar bem fixo, bem apegado nessa verdade própria, que faz com que a gente não enxergue aquilo que está à nossa volta, bem perto da gente, mas a gente não consegue enxergar. A gente pode não enxergar as pessoas que estão bem perto da gente. As pessoas sempre estão distantes. E a gente, pior, as que estão perto, a gente não enxerga nem a condição que elas estão. Perceba que no texto, Jesus ressalta que eles atendiam às necessidades dos animais no sábado. Olha, vocês matam a sede do boi e do jumento, mas eles não prestavam atenção nas necessidades das pessoas. É um olhar que deixa a gente insensível, é um olhar moralista, um olhar cheio de doutrina, mas sem coração. A gente tem a mulher que só andava olhando para o chão. A gente tem o fariseu que não enxergava aquilo que estava ao redor dele. E a gente tem o Jesus que salva, que é o nosso tempo. E o meu desejo é que a igreja não tenha nenhum olhar da mulher que só olha para o chão e nem do fariseu legalista, mas é que a gente tenha o olhar de Jesus. Porque perceba só,
Jesus ele estava ocupado lá na sinagoga ensinando, mas ele para, porque apareceu a mulher. Ele olha para a mulher e ele chama a mulher para perto. Ele cura aquela mulher, ele toca naquela mulher, ele nota a necessidade daquela mulher. E a partir do encontro daquela mulher com Jesus, ela consegue olhar para cima. Aquela que antes só olhava para o chão, passou a olhar para cima. Ela pôde se erguer e enxergar aquilo que estava acima. O fariseu, se quisesse, porque caminhar com Jesus parte de uma decisão, o texto não fala, mas até então a gente vê que ele não se decidiu por andar com Jesus. Ele poderia ter a trave aqui retirada dos seus olhos. Jesus tinha poder para libertar ele dessa prisão, mas até então ele não quis, e ele continuou não enxergando aquilo que estava à sua volta, continuou não enxergando as pessoas. Então a mulher que antes olhava para o chão, conseguiu olhar para cima. O fariseu, se quisesse, que não conseguia enxergar o que estava ao seu redor, se aceitasse Jesus, poderia ver o que estava à sua volta, poderia enxergar as pessoas. Eu quero acrescentar mais um texto na mensagem de hoje. A gente leu Lucas e agora a gente vai lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, a partir do versículo 23. Esse texto aqui de 1 Coríntios 11, a partir do 23, fala da ceia. E hoje a gente vai ceiar juntos, né? Não vai ser a ceia que eu acho que vocês tiveram no domingo passado. No lugar do, vai ser no lugar do pão vai ser um prato de comida, e no lugar do cálice vai ser um copo de suco, sei lá. Então hoje nós vamos ceiar, então eu quis trazer também esse texto da ceia, esse texto da comunhão de Jesus e seus discípulos. E esse texto aqui, a gente vai notar que é Paulo citando Jesus. Então a gente vai ver palavras de Paulo e palavras de Jesus nesse texto. A partir do versículo 23 diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Agora pula para o versículo 28. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Nesse texto em 1 Coríntios, Jesus abre os nossos olhos para mais 3 movimentos. A gente já viu 2. A mulher olhava para o chão, olhou para cima. O fariseu, se quisesse que não olhava o que estava ao redor dele, poderia olhar o que estava ao redor dele. E Jesus mostra aqui mais 3 movimentos. O primeiro movimento é o que está escrito aqui no gasofilácio, que vocês sabem muito bem: em memória de mim. Essa expressão ela se repete 2 vezes, no versículo 24 e no versículo 25. Em memória de mim, se a gente fosse colocar em outras palavras, poderia ser: lembrem-se de mim. Em outras palavras mais dramáticas, não se esqueçam de mim. Porque a gente tem que lembrar aquilo que pode ser esquecido. Então Jesus está deixando bem claro: olha, não se esqueçam de mim, lembrem-se de mim. E quando a gente pensa lembrar, automaticamente é algo que já passou, é algo que está no passado. Então o movimento da nossa visão vai para trás. Lembrem-se de mim, olhem para trás. E quando Jesus convida a gente a olhar para trás, o que a gente vê? A gente vê Ele. A gente vê a sua vida e a sua obra. A gente vê que Deus, o Deus Filho, abriu mão de toda a sua glória, se encarnou, se fez homem como eu e você, suscetível a todas as coisas que eu e você somos suscetíveis. Ele caminhou, habitou entre nós. Ele pregou, ele curou, ele fez todo tipo de bondade. Ele morreu numa cruz em sacrifício, para nos resgatar, mas ele ressuscitou no 3º dia. Então, quando Jesus convida a gente a olhar para trás, é para encontrar com Ele, é para ver tudo aquilo que Ele fez. Mas não para
O texto também tem uma outra expressão aí que é até que ele venha. Até que ele venha dá a ideia de futuro. E o futuro está na nossa frente. Então Jesus convida a gente a olhar para trás, mas ele também convida a gente a olhar para frente. E o que a gente vê na nossa frente? Ele vindo. Então a gente olha para trás, a gente se encontra com Jesus, a gente olha para frente e a gente também vê Jesus. Porque ele vai vir. E a gente inclusive canta isso, né? Jesus virá outra vez aqui. Então a gente tem essa esperança de que, olha, ele veio, mas ele vai voltar. E vai voltar para buscar a gente. Então a gente olha para trás, vê Jesus, a gente olha para frente, a gente também vê que Jesus está vindo. E o terceiro movimento que a gente é levado aqui a olhar é quando o versículo 28 traz assim: examine-se. E aí a gente tem que olhar para onde? Para a gente. A gente olha para cima, a gente olha para os lados, a gente olha para trás, a gente olha para frente, mas Jesus também convida a gente a olhar para dentro da gente. Esse olhar para dentro da gente é fazer um diagnóstico. E incrível, esse diagnóstico nunca diz que a gente é digno de tomar ceia. Esse diagnóstico sempre chega à conclusão de que nós somos pecadores, super necessitados da graça de Deus. Esse diagnóstico sempre leva a gente à conclusão de que precisamos de um Salvador. Precisamos de salvação. E aí a gente chega no tema da campanha. Nós que somos carentes de um Salvador, encontramos Jesus, aquele que é o único e singular capaz de nos salvar. E infelizmente tem gente que acha que Jesus é dispensável. Tem gente que acha que não precisa de Jesus. Alguns professores que são missionários lá e dão aula pra gente, que conhecem o contexto europeu, eles falam muito isso. A Europa vive uma secularização. Eles alcançaram um padrão de vida, eles alcançaram um conforto que religião é deixada de lado. Religião não é algo necessário. Eles estão vivendo bem, para que eles precisam se preocupar com isso? Mas o texto que a gente leu, não minhas palavras, mas o texto que a gente leu, a gente consegue enxergar claramente que sem Jesus nós enxergamos de forma alienada. Sem Jesus, ou seja, sozinhos, nós não conseguimos compreender e processar a realidade que nos cerca. Sem Jesus, aquela mulher ia continuar olhando para o chão. Sem Jesus, o fariseu ia continuar olhando só o que ele queria, né? Não ia olhar aquilo que está à sua volta. Sem Jesus, a gente não ia saber o que ele fez pela gente naquela cruz. Sem Jesus, a gente não teria esperança de saber que ele vai voltar. Sem Jesus, a gente não conseguiria enxergar, fazer esse exame, esse autoexame, e ver que a gente precisa muito dele. Então, Jesus que nós estamos declarando nesse mês de setembro que salva, ele nos permite olhar para cima e agradecer os feitos de Deus. Ele nos permite olhar para o nosso redor e ver as pessoas com sensibilidade e compaixão, assim como ele fez lá na sinagoga. O Jesus que salva também nos convida a olhar para trás e ver que nós temos história, olhar para frente e ver que nós temos esperança, e olhar para dentro de nós no arrependimento, no perdão e na salvação. Então que essa seja a nossa visão de hoje. Onde nós estivermos, nosso trabalho, na nossa casa, no nosso bairro, que a gente possa ter essa visão de Jesus, de ter uma visão completa e de poder anunciar que só Jesus salva. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude nessa jornada para que a gente faça conforme Ele quer que nós façamos. Amém? Pastor, palavra com você. Igreja, graça e paz. A igreja está escura, agora que eu percebi. Mas ninguém reclamou, então está escura. Mais um bom dia, igreja, graça e paz. Amém. Como eu costumo dizer, a igreja está bonita, hein? Está linda a igreja. O Rodrigo teve a oportunidade aqui na frente de ver a igreja ali. Só para não perder o hábito,
Só para não perder, olha para a pessoa que está do teu lado aí e diz: Deus caprichou em você. Vai lá. Deus caprichou em você. E muito. E muito. E eu lembro bem que lá no início da minha caminhada para a igreja, o Rodrigo sentava do lado do Gabriel e ele tinha uma certa dificuldade em falar isso. Mas hoje ele vai falar: tá, Gabriel, Deus caprichou em você. Que culto abençoado, né, irmãos? Culto de missões, uma palavra desafiadora para nós pensarmos: só Jesus Cristo salva, só Ele salva, nada mais. Olhando para trás, o exemplo dele, olhando para frente, na certeza que Ele está encontrando-se conosco, que Ele está vindo ao nosso encontro, e olhar para nós mesmos, fazer essa introspecção e perceber o quanto nós somos carentes e necessitados dele. Queria chamar o Rodrigo e a Cris aqui na frente, está orando com vocês. Se não me falha a memória, vocês não retornam aqui antes da viagem. Daqui vocês já viajam e depois só quando retornarem da viagem, dando o testemunho. Eu conheci vocês muito pouco antes de vocês irem para missões. Eu estava conversando com Márcia e observando vocês, como vocês cresceram. Observando o Rodrigo aqui pregando, observando o jeito, a fala do Rodrigo, a Cris, a gente conversou rapidamente ali embaixo, como vocês cresceram. E o Senhor conheço um pouquinho por vocês e ver que o Senhor fez bem a vocês espiritualmente. Os professores que lá passaram com certeza deixaram marcas positivas em vocês. O período da devocional de vocês lá, as orações da tua igreja fez bem a vocês. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. É um privilégio. Igreja talvez não saiba, mas eles foram o primeiro documento que eu assinei, enviando, não eu, a igreja, porque na época eu estava novinho na igreja, e eles chegaram para mim: pastor, a gente precisa da assinatura do senhor. A igreja enviou, eu só estou aqui dando um aval. Então foi o primeiro casal missionário. E tem várias coisas que eu amo em Batista, né? E uma delas é a forma como nós trabalhamos missões. E estar aqui com vocês é uma alegria mega grande no meu coração. E eu tenho certeza absoluta que Deus já está usando vocês na obra missionária. Gostaria de chamar minha esposa para junto, alguém que está orando por esse casal missionário. Tirem foto, gente, tirem foto, conversem. É como ele estava falando na sinagoga, o mestre esperava alguém iniciar a conversa e dali ia assim os ensinos. Então pergunta como é que é, quais são as esperanças, expectativas, quais são as dificuldades, como é viver na dependência de Deus, não estar trabalhando, mas Deus suprindo todas as necessidades. Conversem, usem e abusem, porque quando eles estiverem lá no campo missionário, você vai mostrar a foto e falar: ó, eu fiz parte dessa história lá atrás, lá no início, quando eles estiverem no campo levando a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que eles darão frutos como já estão dando frutos. E nós temos o privilégio, como primeira igreja batista de Costa Barros, fazer parte dessa história, levando a igreja junto com vocês. Queria estar orando. Márcia também é uma missionária, passou pelo que vocês estão passando, né? E ela pode dizer: vale a pena, né, Márcia? Vale a pena. Então vamos estar orando com vocês. Faz a oração, Márcia, e depois eu tenho. Maravilhoso Deus, nós te rendemos graças pela tua bondade, pela tua fidelidade. Deus, como a tua igreja está com o coração alegre, porque sabemos, ó Pai, como nós comissionamos, como nós enviamos em nome do Senhor obreiros para a seara, que sabemos que é tão grande, poucos são ceifeiros, Deus. Mas a tua igreja nessa manhã, em concordância, ó Pai, com toda a igreja, enviamos no teu nome a Cris e o Rodrigo, até ali, ó Deus, a Itália, onde está ali o pastor Marteleto. Senhor, que os dias que eles passarem ali, ó Pai, sejam dias de fogo, dias de graça, um dia onde a tua presença seja manifesta através da vida deles, onde vidas, ó Deus, sejam seladas pelo Senhor. Sabemos que toda a Europa, Senhor, passa por uma escassez, uma frigidez, ó Pai, em crer que só Jesus Cristo salva. Mas sabemos que o teu povo que ali está, Deus, naquela
mas a oração, Pai, porque nós entramos em guerra, uma batalha onde só o Senhor pode ser travada e nós podemos vencer só através do poder do Senhor. Por isso, Deus, cubra eles com teu manto, cubra eles de força, reveste eles com as armaduras dos céus, reveste eles, Deus, com a autoridade dada pelo teu querido Espírito Santo, que eles sejam bênção, não só aqui, mas onde quer que eles estiverem, Pai, que a graça do Senhor, que o amor do Senhor esteja sobre eles, e que a tua igreja que continua, Pai, de uma forma ou de outra, segurando as portas, porque onde quer que eles forem, a tua igreja faz parte, porque eles vão estar representando não apenas o Senhor, mas a igreja do Senhor aqui neste local. Por isso, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Gostaria de ver se há possibilidade da gente cantar aquele louvor que eu gosto muito. Sobre a tua vida eu vou profetizar. Sobre a tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus. Enquanto estivermos entoando esse louvor, no seu coração, estenda as mãos para esse casal e libere aí no seu lugar palavras de vitórias, palavras de unção, porque talvez você não percebeu, mas esse casal eles estão se preparando para estarem na linha de frente. Eles vão estar no local aonde talvez você não foi chamado para estar. Eles vão estar impactando o inferno. E nós sabemos que quando um exército ele é afrontado, ele automaticamente revida. Lei de Newton, ação e reação. E eles vão estar nesse local, enfrentando o inferno, enfrentando as hostes malignas. Então, as suas orações, a oração da igreja deles é importante. Então, enquanto estivermos entoando esse louvor, estenda as suas mãos e declare bênção sobre a vida desse casal.
estar aonde o Senhor tem nos chamado. Pai querido, perdoa as nossas falhas, perdoa nossos pecados e seja conosco, Pai, até a sua vida, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, filhos, sobre o seu chamado e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. E que você junto comigo possa dizer amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos para a segunda parte do culto, que é a reunião de obreiros. Os que são membros da igreja estão convocados a participar. Os irmãos que não são membros poderão participar ou já podem se caminhando para o almoço lá embaixo. Fiquem à vontade. Os que são membros estão convocados a participar. Os que estão nos visitando, fiquem à vontade, pode ser caminhando lá para o almoço.